Amém? Podem se sentar, queridos. Deus meu. Normalmente eu levo 1 hora e pouco para ministrar. Hoje eu tenho menos de 40 minutos. Que Deus nos dê a graça. Eita maravilha, hoje é um teste. Amém, queridos? Deus abençoe, graça e paz a todos que estão aqui, os que nos assistem, nos acompanham pelas redes sociais. Estamos no primeiro domingo do mês de julho, iniciando o nosso segundo semestre desse ano 2025. E nada mais precioso do que começar essa nova etapa adorando ao Senhor, não é verdade? Tempo de adoração diante do Pai. Julho é o mês da adoração, será um mês muito focado nisso. Aqui está, neste ano de movimento, no ano de 2025, nós vamos neste mês de julho fortalecer a importância da adoração. Nesta manhã nós queremos iniciar algo compartilhando com isso. Durante este mês de julho, nós estaremos trazendo a essência dessa questão da adoração diante de nós, para que nós possamos dar o nosso melhor tempo de adoração ao Senhor. É um tempo especial, queridos, para nós restaurarmos o altar do coração. Amém? Coloca a mão assim no seu coração e diga: este mês eu vou restaurar o altar da adoração. É aqui, o nosso coração é o altar da adoração. E nós vamos consagrar, sabe, esses próximos meses ao Senhor. Queremos já declarar isso, esses próximos 6 meses consagrados ao Senhor. E quando nós pensamos em uma adoração verdadeira, nós somos levados à história de um apóstolo que nós queremos compartilhar nesta manhã, o apóstolo Tomé. Ele foi um homem, queridos, totalmente ceticista. O ceticismo, ele viveu em incredulidade, mas ele foi um homem que foi do ceticismo à adoração, uma adoração assim que abriu os olhos dele, a ponto nas escrituras ele dizer assim: Senhor meu, Deus meu. Os olhos dele se abriu e de incrédulo ele passou a ser um homem adorador. Uma declaração que nasceu de um encontro pessoal com Cristo ressurreto. No domingo passado, na sexta-feira agora que passou, houve uma vigília aqui muito especial. Uma noite fria, mas ao mesmo tempo aquecida pelo poder do Espírito Santo. E o tema foi encontro com Deus. A irmã Dinalva esteve dirigindo essa vigília. Foi um tempo muito especial. E eu quero falar um pouquinho sobre esse encontro deste homem, o que fez com que a partir desse encontro a sua vida fosse transformada. Tomé não apenas adorou, mas ele também foi transformado em um missionário. Segundo os historiadores, ele foi um missionário que foi levado para as Índias, onde é a Índia hoje. E a sua história, ela nos ensina uma coisa muito interessante, que é uma adoração vibrante, uma adoração contemporânea, uma adoração que não morre, uma adoração que está sempre viva, que não é feita apenas com sons, ou com estilo, ou com instrumentos, com música, mas é algo que nasce do toque do Cristo vivo, que tocou a vida de Tomé e revelou de fato quem era Jesus na vida dele. Quando nós falamos de adoração, nós estamos falando de nos rendermos ao Senhor, de nos prostrarmos diante dele, de sermos transformados, de receber fé no lugar da dúvida, fé onde há crise, onde não há propósito. O propósito, ele vem naquele momento onde tem confusão, o propósito vem claro. Isso acontece no encontro com o homem, com o seu Senhor, naquele momento íntimo de adoração. Então, neste mês, nós queremos dar o primeiro passo desse segundo semestre. Eu acho que a maneira mais clara de dizer é de joelhos. Que nós possamos nesse semestre ter uma percepção espiritual, que nós queremos nos prostrar durante esses próximos 6 meses diante de Deus. 6 meses de rendição,
6 meses de estarmos prostrados diante daquele que vive para sempre. A Bíblia diz que, na verdade, Jesus declarou o que está lá em João capítulo 4, eu vou até pedir para colocar aqui 4:24, ele diz assim: Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus disse isso, Jesus orou isso. Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aliás, este é o versículo chave de todo este mês. Este é o versículo chave que nós queremos, durante este mês, estar trabalhando a essência da adoração. E o tema deste primeiro domingo que eu quero compartilhar com vocês é a adoração que nasce do encontro. A adoração que nasce do encontro. Se eu tivesse que dar um subtítulo a essa ministração, eu ia chamá-la de Quando a Dúvida se Transforma em Adoração. Quando a dúvida se transforma em adoração. E eu quero ler com vocês o texto deste domingo, João capítulo 20, versículo 19 em diante. É uma história que todos nós conhecemos. Ao cair da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. E se alguns perdoardes os pecados, se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, se não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles, e estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo, e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe ao meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Entre muitas análises, queridos, sobre o crescimento da igreja ao redor do mundo, nós temos falado sobre isso durante este ano. Existem características das igrejas que mais crescem no mundo. E entre algumas análises que nós fizemos, uma das características que se destaca com muita consistência é que as igrejas que mais crescem nos dias de hoje são aquelas igrejas que cultivam uma adoração vibrante e contemporânea. É uma característica das igrejas relevantes, uma adoração vibrante e contemporânea. Essa semana nós tivemos uma reunião, eu e a pastora Priscila, juntamente com o líder do Ministério Artes, o Gabriel, e nós conversamos muito sobre isso. Nós queremos, durante esse semestre, restaurar uma adoração, buscar de Deus uma restauração. Vocês viram hoje algo diferente aqui, que a gente às vezes não está tão habituado a ver. Queremos que o Espírito Santo, ele tome os nossos momentos de adoração de uma forma que nós sejamos levados a um momento com o Espírito Santo, que a gente esqueça que está aqui nessa terra e se envolva com o trono de uma forma sobrenatural. Hoje vocês viram aqui, foram quase 1 hora em adoração, e a gente declarando o poder do Espírito Santo, o fogo de Deus, e nós estávamos conversando sobre isso. Queremos que essa adoração vibrante, contemporânea, seja uma marca dessa igreja, em nome de Jesus. Mas a gente precisa, claro, prestar muita atenção, porque
quando nós falamos sobre isso, queridos, isso não se resume apenas em músicas modernas, em palcos iluminados. Isso não se resume em ambientes tudo escuro. Não, não é isso. Trata-se de cultos que nós cultuamos a Deus, cultos vivos, cultos que saem de dentro de nós, cultos intensos, cultos cheios da presença manifesta de Deus, onde os sinais estão acontecendo, os milagres estão acontecendo no momento da adoração, onde as pessoas não assistem, onde elas não ficam olhando, a gente está lá e aplaudindo e tal, se envolvendo o corpo, e alguns ali assim, parece que está passando algum, eu fico às vezes até procurando assim, eu queria ver o que a pessoa está vendo. Sabe, queridos, é aquele momento onde a gente se entrega por completo, onde as pessoas elas não assistem, mas elas participam, onde elas se entregam, onde elas choram, onde elas cantam, onde elas se rendem, onde elas se quebrantam. E esta adoração vibrante contemporânea, ela não está apenas presa, como eu disse, a um estilo musical, mas ela flui de corações apaixonados, de corações rendidos, de corações conectados com o céu. E é isso que nós queremos nesse semestre, restaurar, resgatar com toda a intensidade do nosso coração. Quando eu falo de vibrante contemporânea porque ela dialoga com essa geração presente que nós vivemos, mas quando eu falo de vibrante é porque nasce de um encontro real com Cristo ressurreto. Vibrante não é porque a música puxa, porque a bateria acelera, não. Vibrante porque nasce, é algo que vem de dentro, por causa do encontro que nós temos com o nosso Senhor e Salvador. Em outras palavras, não precisaríamos de instrumento, porque aquilo que nasce de dentro de nós, já seria o suficiente para a gente vibrar no momento da adoração diante de Deus. E é exatamente sobre esse tipo de adoração que nesse mês de julho nos convida a refletir. Sabe, um mês de adoração, ou seja, um chamado do céu para nós sairmos, queridos, de uma superficialidade espiritual e entrarmos numa dimensão mais profunda de intimidade com Deus, bem mais intensa. Uma adoração, queridos, afinal, não é apenas um estilo, como nós vemos muitas músicas hoje, não é sobre isso. Eu diria que é um estilo de vida, não um estilo de música, um estilo de vida. Porque se eu for perguntar aqui, alguns gostam de um estilo de vida diferente de outros. Um estilo de música, ou melhor, diferente. Um gosta de uma música de um jeito, umas de mais adoração, outras mais avivadas, mais agitadas, uma mais cantor cristão, enfim. Não é sobre isso, mas um estilo de vida, é um estilo de entrega, de rendição. É uma resposta à revelação de quem é Deus para você. Quem é Deus para mim? De acordo com a revelação que você tem, você responde se entregando a Ele. É essa a adoração que nós nos referimos. E para nos guiar, eu diria, nessa jornada que nos direciona a olhar para essa adoração, eu quero trabalhar a vida desse homem que nós lemos aqui nesse texto, a vida de Tomé. Aqueles que, para muitos, ele é conhecido, até foi chamado de um homem incrédulo. E às vezes a gente fala, Tomé, ser um adorador? Sim, Tomé. Para muitos, um cético. Mas o céu o reconheceu como um adorador fervoroso e um missionário ousado. Quando você vai vendo as entrelinhas do que nós lemos, você vai perceber que esse homem foi um verdadeiro adorador depois do encontro que ele teve com Cristo. Se tornou um grande missionário. Como eu disse, a tradição cristã afirma que Tomé levou o evangelho até a Índia e viveu a sua missão até o fim. Até o fim. Sua jornada de transformação não começou, queridos, num campo missionário, mas num quarto fechado, naquela sala, naquele lugar que Jesus apareceu e diz, paz seja convosco. Foi ali que começou um encontro pessoal inesquecível com Cristo ressurreto na vida de Tomé. Em João capítulo 20, desses textos que nós lemos,
nós encontramos aqui o momento exato em que a dúvida de Tomé foi vencida pela presença gloriosa de Jesus Cristo. A dúvida, a incredulidade foi vencida pela fé no coração dele. E o resultado desse encontro não foi uma explicação teológica, como muitos teólogos querem arrumar explicação para tudo, mas foi uma explosão de fé em forma de adoração, que quando Jesus disse: Tomé, coloca a tua mão aqui, na minha mão, coloca a tua mão no meu lado. A Bíblia não diz que ele tocou, mas naquele momento os olhos dele se abriu, e ele disse: Senhor meu, Deus meu. Senhor meu, Deus meu. Queridos, esta é uma das declarações mais profundas de toda a Escritura. É também um clímax da transformação da vida de Tomé. Aqui está o clímax, o ponto principal, a essência da transformação deste homem. Ele é o retrato de alguém cuja dor foi respondida com a graça. E por que eu digo isso? Porque ele não estava no primeiro encontro que os discípulos estavam. Esse homem, nós percebemos que ele é um retrato cuja dúvida foi vencida com uma revelação, cuja fé se transformou em uma adoração verdadeira, intensa, viva, a ponto dele dizer: Senhor meu, Deus meu. E nós vamos neste mês, queridos, nesse semestre, mergulhar juntos nessa narrativa. Hoje, inclusive, eu quero focar um pouquinho nisso, mas que Deus nos dê graça para a gente entender isso durante esse mês. Para aprendermos como a dúvida pode se tornar fé. De aprendermos como que a fé pode se tornar uma adoração viva, vibrante e transformadora. Que neste mês, assim como Tomé, nós possamos declarar com todo o nosso coração: Senhor meu, Deus meu. Amém. Olha o que diz o versículo 24. Você vai ver, eu quero hoje trabalhar uma pregação expositiva. O que é isso, pastor? Onde nós vamos nos expondo versículo por versículo. Isso é resumindo de uma forma muito simples teologicamente, uma pregação, um sermão expositivo é isso. No versículo 24, Tomé, a Bíblia diz que ele não estava no meio deles quando Jesus apareceu, como vocês podem ver ali, não estava com eles quando Jesus chegou. Tomé, ele não estava presente na primeira aparição de Cristo depois da ressurreição, junto com os discípulos. E aqui nós aprendemos algo fundamental, queridos, importante para as nossas vidas nos dias de hoje. Escute isso: a ausência nos lugares onde Jesus se revela pode nos deixar vulneráveis às dúvidas. Eu vou repetir isso. A ausência nos lugares onde Jesus se revela pode nos deixar vulneráveis às dúvidas. Jesus estava ali, Tomé não estava, e por isso a dúvida veio. A Bíblia não explica por que Tomé estava ausente. Talvez ele estivesse abatido emocionalmente, talvez ele preferisse o isolamento, sei lá, como forma de lidar com a sua dor. Que dor? O mestre dele tinha morrido, meu Jesus morreu. Ele podia estar abatido emocionalmente. Jesus foi para a cruz, cadê meu Senhor? Eu não tenho mais Ele. A Bíblia não fala o que ele tinha, por que ele não estava ali? Mas ele não estava. Ele poderia estar isolado para lidar com a dor que ele estava vivendo naquele momento. Mas uma coisa eu sei, que a ausência dele o deixou fora de uma experiência muito poderosa, de uma experiência única, a revelação do Cristo ressurreto. Jesus estava se revelando na primeira vez e ele não viu. Ele perdeu a primeira aparição de Cristo.
E ainda assim, o texto nos diz que Tomé não abandonou tudo. Ele continuava perto dos discípulos, mesmo em crise. Ele não rompeu a comunhão com os discípulos. E isso nos diz muito, queridos, que mesmo ferido, ele não se afastou da comunidade. Isso é muito importante. Não deixe as feridas te afastar da comunidade. Não deixe os problemas emocionais, as situações difíceis te afastar desse relacionamento de estarmos juntos. Porque num momento como esse, a aparição de Jesus pode vir e por você não estar presente, nós perdemos muita coisa. Nós perdemos revelações. A gente percebe aqui que ele representa muitos cristãos hoje. Quais, pastores? Cristãos sinceros, cristãos, queridos, assim, fiéis, porém feridos, porém machucados. Cristãos esperançosos, porém abalados com as circunstâncias, decepcionados, frustrados por terem tentado tanto, lutado por uma causa e não ter visto o resultado daquela causa acontecer, se desesperaram, se desesperam, se decepcionam. Foi criado tanta expectativa, às vezes, em cima de algo, colocou toda a sua vida em cima daquilo, lutou por aquilo e não viu aquilo acontecer, e aí as circunstâncias, às vezes, nos abatem muitos, esperançosos, mas meio decepcionados com as circunstâncias. E há um princípio aqui nesse versículo, que a comunhão preservada, quando nós estamos juntos, quando nós estamos em comunidade, essa comunhão preservada é o canal por onde a revelação de Cristo pode nos alcançar novamente. Da mesma forma como a falta de estar nos ausenta, nos exclui, nos tira da revelação, estar novamente em comunhão nos dá a oportunidade outra vez de alcançarmos esta revelação de Cristo, ou seja, mesmo em dúvida, Tomé estava no lugar certo, na segunda vez, e isso abriu um caminho para este reencontro com Jesus. Isso é o que diz o versículo 24, mas no versículo 25, ele diz assim: se eu não ver o Senhor, de modo algum eu vou crer, de modo algum eu vou acreditar. E essa frase, queridos, é o eco da alma moderna. Isso aqui é o eco de uma alma nos dias de hoje, onde muitas pessoas dizem assim: se eu não ver um milagre, se eu não ver um sinal, se eu não ver Deus fazer, se eu não ver Deus fazer com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha casa, eu não creio. Tomé não estava disposto a crer apenas com base no testemunho dos outros. Ele queria ter a sua própria experiência, ele queria que o seu próprio encontro com Cristo ressurreto fosse real, e a fé de Tomé, queridos, estava sim abalada, mas a sua sinceridade estava intacta. E muitas vezes as pessoas condenam Tomé. Não, ele era sincero, ele queria ter o encontro com Cristo. Embora a fé abalada, mas ele queria, ele não fingiu acreditar e crer como nós vemos muitos que às vezes fazem isso. Ele expôs a sua condição. Eu quero acreditar, mas eu quero ver. E Deus não rejeita os que se aproximam com sinceridade, mesmo cheios de questionamentos. Ele queria crer, mas ele precisava de um encontro real. Nós precisamos, queridos, de um encontro real com o Senhor, porque é a partir do encontro que nós nos tornamos verdadeiros adoradores. Senhor meu, Deus meu, é o contrário de muitas murmurações, que às vezes, por não termos um encontro com o verdadeiro Deus, nós murmuramos por tantas coisas, questionamos. Às vezes nós, olhamos para os outros, achamos que nós somos melhores, e o que falta é um encontro verdadeiro. E aqui, queridos, nós já vemos a graça. Ele não foi embora, ele não se afastou completamente, e é isso que abriu um caminho para a sua transformação. Eu não estou vendo ainda, mas eu vou permanecer até que eu veja.
É aquela pessoa que, mesmo que não esteja vendo, ela não deixa de estar no meio da comunhão, porque ela diz: um dia vai chegar a minha hora, um dia vai chegar a minha vez. Ela continua acreditando, e muitas vezes Deus valoriza mais um coração sincero, em crise, do que uma boca religiosa cheia de aparência. Deus valoriza, queridos, muitos corações sinceros na hora da dificuldade, na hora da crise, do que muitas vezes a gente ficar falando coisas aparentemente que estamos vivendo, e no fundo a gente não está vivendo coisa nenhuma. Nós vemos isso aqui. Tomé nos ensina que a dúvida dele não desqualifica quem permanece buscando. Mesmo com dúvida, ele disse: eu quero ver. Tanto que ele estava na segunda ocasião, no segundo momento. No versículo 26, nós vemos que Jesus chega e diz assim: paz seja convosco. E aí Jesus diz assim: põe o teu dedo aqui. Põe o teu dedo aqui. Neste versículo, queridos, 8 dias depois, a Bíblia diz, Jesus aparece de novo. Mas não apenas por todos. Jesus não volta naquele lugar para rever todos os discípulos. Se você olhar e ver o que diz o texto, ele veio por causa de uma só pessoa. Jesus sabia da crise de Tomé e foi pessoalmente ao seu encontro. Da mesma forma, queridos, como nós temos o desejo de ir ao encontro do Senhor, tenha certeza, Deus também vem ao nosso encontro. E nós precisamos só responder muitas vezes. Responder. Ele não começa com censura. Jesus não diz assim: cadê você? Por que você não veio na outra vez? Por que você não estava aqui na primeira vez que eu vim? Ele chega ali e diz assim: paz seja convosco. A mesma saudação que ele usou com os outros discípulos, ele usa agora, mostrando que Tomé ainda fazia parte do grupo, que ele ainda era amado, e ao invés de rejeitar o cético, o incrédulo, ele se revela com amor. Querido, sabe o que é que vence a incredulidade? Uma fé cheia de amor. Nós vamos vencer uma geração hoje incrédula, cética, com o amor de Deus na nossa vida. As pessoas vão olhar em nós e ver o amor de Cristo e vão passar a acreditar e crer no verdadeiro Deus através do seu amor. Do seu amor. Jesus se revelou com amor. Ele diz: põe o teu dedo aqui. E é interessante que Jesus diz assim: não seja incrédulo, seja crente. Não seja incrédulo, mas crente. Jesus responde a palavra por palavra ao Tomé, que havia 8 dias antes, mostrando que ele ouve, não apenas, queridos, o que todos estão dizendo, mas ele ouve as conversas íntimas, porque Tomé não estava lá, mas Tomé queria ver Deus. Mesmo quando às vezes nós achamos que Deus está ausente de nós, Deus está ouvindo o que nós estamos falando. Deus está vendo, Deus está acompanhando, e isso é graça, Jesus. Isso é graça, queridos, graça de Cristo. Jesus não veio para humilhar Tomé por sua dúvida, mas para curá-lo com a sua presença. E a gente percebe que essa essência da adoração, essa fé diante da revelação, é algo extraordinário, queridos. Não se trata de performance, como muitas vezes a gente acha que adorar é, criar o ambiente, fazer toda uma performance. Não, adorar é uma resposta de um coração rendido à presença de Deus. Era isso que estava acontecendo com Tomé. Ele não tinha música ali, ele não tinha nada, mas tinha um coração rendido. E quando chega no versículo 28, você vai ver ele dizendo: Senhor meu, Deus meu. Aqui está o clímax do texto.
A explosão da fé em forma de adoração está aqui. A gente percebe que Tomé é o primeiro discípulo a chamar Jesus diretamente de Deus meu. Nenhum discípulo tinha chamado Jesus até então assim. Foi o primeiro. Deus meu. O que isso significa, queridos? Isso é claro, teologicamente profundo, mas pessoalmente transformador. Porque foi algo pessoal, que entre os 12, 11 estavam no primeiro, mas nenhum dos 11 primeiro teve a revelação tão profunda quanto ele que não estava na segunda ocasião, porque Jesus veio justamente por causa dele. Isso é profundo demais. Em outras palavras, às vezes nós estamos em todos os cultos, todos os domingos, e nós não nos entregamos por completo. E de repente chega um incrédulo, um cético, e ele tem uma experiência de Deus meu, que os outros estão há domingos aqui que nunca tiveram. A gente percebe, queridos, que a sua confissão é uma, como eu diria, é pessoal, é profunda, é intensa. Ele estava tendo uma revelação de quem era Jesus, Deus meu. Ele não está apenas repetindo o que os outros falaram, os outros disseram, até porque ninguém tinha dito ainda. Ele está tendo o seu próprio Pentecoste interior. Ele está tendo a revelação de quem era Cristo. Um momento de revelação, queridos, transforma a nossa alma. Um momento de revelação transforma a sua alma. Aqui neste momento a gente percebe que a dúvida deu lugar à rendição, o medo cedeu à entrega, e ele estava rendido ao Senhor, e a gente entende que a adoração verdadeira, ela nasce quando a presença de Jesus quebra as nossas defesas e convence o nosso coração. É neste momento, é este encontro, queridos. Por isso o tema desta manhã, que a adoração que nasce de um encontro, é só um encontro com Cristo que fará com que os nossos olhos se abram e diga: Deus meu, Senhor meu, meu Deus. Observe que não foi um toque que convenceu Tomé. O texto não diz que ele foi lá e tocou, pelo menos na minha Bíblia não diz. Jesus diga, venha e toca, mas a Bíblia não fala que ele tocou, nem na mão e nem no lado direito. Para mim, queridos, a revelação que aconteceu, que abriu os olhos de Tomé, foi a presença, foi a revelação, foi o amor, foi as marcas de Cristo sendo projetada no coração de Tomé. Foi a glória de um Cristo ressuscitado que fez com que os olhos dele se abrissem e ele pudesse dizer Deus meu. Ou seja, ele se rendeu, ele se adorou por causa de uma revelação, por causa de uma presença. E aqui está a base, queridos, da nossa adoração também. Nós não precisamos ficar tocando ou ficar vendo coisas. Nós não precisamos tocar fisicamente, mas precisamos crer, porque Ele se revelou em nós espiritualmente. E Tomé agora não era mais um discípulo, agora ele era um adorador. Quando você vê o versículo 29, a Bíblia diz assim, Jesus falando, bem-aventurado os que não viram e creram. Sabe para quem que Jesus estava dizendo isso? Não era para Tomé. Jesus estava dizendo isso apontando para as gerações futuras, para nós hoje. Sabia disso? Quando você vai olhar, nós, queridos, não vimos, eu e você, não teremos a oportunidade de ver as mãos de Jesus, o lado de Jesus. Nós nunca vimos e provavelmente nunca veremos, a não ser que Jesus queira que você tenha uma visão aberta e veja. Mas nós cremos como? Com o coração. Jesus disse, se com a tua boca confessar e se com o teu coração você crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, será salvo. Essa declaração
quando Jesus disse assim: bem-aventurados que não viram, mas creram, eu entendo que Jesus estava apontando isso para nós, que não vimos com os nossos olhos, mas cremos com os nossos corações, e isso nos torna bem-aventurados, felizes, porque nós não precisamos ver as marcas, nós não precisamos ver as mãos, os lados, mas nós cremos que isso aconteceu. Nós cremos no Jesus ressurreto, adoradores pela fé, não pela vista, não pelo que vemos, mas pelo que cremos, não pela música, mas pela fidelidade. É como que se Jesus estivesse dizendo assim: Tomé, você creu porque você viu, mas uma geração está vindo após você, e ela vai crer sem ver, e essa geração também será como você, bem-aventurada. Bem-aventurada. Nós, queridos, somos esta geração. Nós somos os que adoram, não por emoção, não por causa da bateria, não por causa do teclado, mas por convicção. Nós somos uma geração que não adora por causa da vista, mas por causa da fé, por causa do que cremos. Nós somos convidados a viver uma adoração que transcende os nossos sentidos. Aquilo que eu sinto não depende, queridos, das circunstâncias, se são favoráveis, se não são. Hoje está frio, não consigo levantar a mão e aplaudir, não depende disso. Apenas de crer, de crer. Eu não preciso ver, eu preciso crer. E é o que diz o texto de João, capítulo 4, 24. Uma adoração em espírito e em verdade. Está vindo dias, e eis que virão os adoradores que me adoram em espírito e em verdade. Não são adoradores que me adoram com instrumentos e em verdade, com música e em verdade, não, que adoram em espírito e em verdade. Essa mulher samaritana, vocês sabem que esse texto de João 4 se refere à mulher samaritana, uma mulher que teve um encontro com o Senhor, que passou a ser uma adoradora por causa disso. É essa adoração, queridos, fundamentada na fé, fortalecida na palavra, que é a expressão com todo o nosso ser diante de uma glória de um Cristo revelado. Eu quero concluir. Tomé, ele foi restaurado pelo encontro. Um simples momento de revelação com Cristo ressurreto foi o suficiente para curar a sua dúvida e restaurar a fé e reacender o propósito daquele homem. Um pequeno encontro, queridos, um pequeno encontro pode nos tornar verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Um encontro. A resposta deste homem não foi um argumento, uma explicação, ou uma reação superficial. Foi uma adoração rendida. E a gente percebe que a partir dali uma missão muito ousada começou na vida deste homem. Ele não ficou no quarto onde Jesus apareceu. Você vai perceber que ele não permaneceu na dúvida que o consumia até então. Ele saiu dali com os olhos ardendo de fé, o coração queimando, com o coração tendo a certeza, com os pés prontos para anunciar o Evangelho. Como eu disse e reafirmo, se você for ver, a tradição afirma que Tomé levou o nome de Jesus até a Índia, onde foram muitos alcançados, onde ele entregou a sua própria vida por causa de Cristo. E ali ele passou, onde ele passava, ele era um verdadeiro adorador. Isso nos ensina, queridos, que um adorador verdadeiro não é aquele apenas que canta, mas é aquele que se move, que se movimenta. Por que eu digo isso? Quem é tocado pela presença de Deus, não consegue nunca mais ficar parado. Ah não, eu sou um adorador, a minha vida é só cantar. Minha vida é adorar. O que você faz? Adorador, só faz só isso. Queridos, quem é tocado pela presença nunca mais fica parado. A verdadeira adoração não nos prende ao templo, ela nos envia ao mundo. Um adorador é enviado ao mundo. Assim como Tomé,
ele teve uma revelação, a partir dali ele saiu para pregar o Evangelho. Uma adoração verdadeira nos tira do centro e coloca Cristo no trono. A gente começa a se dispor a cumprir o propósito. Ele muda nossas prioridades, Ele redime os nossos valores, Ele nos transforma de espectadores em agentes do reino de Deus. Um adorador não é aquele que fica ali para receber ou dar, ele simplesmente quer cumprir o seu chamado, porque quem adora, adora com o coração e serve com as mãos. Só adoro. Eu tenho um pouco de dúvida desses adoradores, porque um adorador ele serve com a mão. Quem se rende aqui no altar, que normalmente os adoradores se levanta lá no campo. Um adorador ele adora no altar, mas ele se move lá no campo. Um adorador adora no altar, mas ele cumpre a missão. Quem se ajoelha diante do Cordeiro se levanta para caminhar com a cruz. Quem se ajoelha diante de Cristo se levanta para levar o Evangelho, porque quem encontra o Jesus vivo carrega a chama viva da missão. Amém, queridos? Quem tem um encontro pessoal com Cristo carrega uma chama viva da missão, do chamado, da convicção de anunciar o Cristo ressurreto que ele encontrou no momento da adoração. A adoração é o meio pelo qual o leva a cumprir a missão, porque um adorador, ele cumpre o seu chamado, ele chama a gente viver o nosso propósito. E eu percebo aqui, queridos, que essa chama que ardeu no peito de Tomé, não foi uma chama gerada por emoção, mas pela presença manifesta de Jesus. Porque às vezes uma emoção é para o momento e não nos tira da zona de conforto. Um adorador, ele não consegue viver na zona de conforto. Ele sempre está sendo chamado a um nível maior. Nossa adoração precisa, queridos, ser mais do que inspiradora. Ela precisa ser transformadora. Ah, que adoração linda que aconteceu hoje, inspiradora. Não só isso, ela precisa gerar transformação na vida das pessoas. Ela deve impactar não apenas com os nossos sentimentos, nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, no nosso estilo de vida. Ela vai muito mais além do que isso, porque uma adoração vibrante, contemporânea, ela não se mede pelo estilo musical, não se mede nem pela estética do culto, como começa, como termina, como vai ser o meio, mas ela é reconhecida pela intensidade espiritual que flui de um coração, de uma vida prática no Evangelho. Esse é o adorador. Quando eu falo de vibrante, queridos, é porque o coração pulsa com vida, com paixão por Jesus, com desejo de estar onde Ele está, de fazer o que Ele faz. E quando eu falo de contemporânea, é porque responde com fé, com coragem, relevante nos tempos que nós vivemos, nos dias atuais, sem perder a nossa essência, sem perder quem nós somos, sem negociar princípios. Nós não precisamos ficar negociando princípios para achar que precisamos ter uma adoração relevante. Nós não precisamos silenciar a verdade, as escrituras, ou relativizar a Bíblia para achar que nós precisamos mudar a nossa adoração ou o estilo para chamar pessoas. Não é isso que nós estamos dizendo, mas simplesmente perceber que em tempos de superficialidade, como nós vemos hoje, Tomé, ele nos mostra que um adorador que se encontra com Cristo vivo, torna-se, irreversivelmente comprometido com a glória de Deus e com a causa do reino. Queria pedir para que você se colocasse de pé, eu quero orar com você nesta hora. Qual é a minha oração, queridos, hoje? Eu quero assim pedir para que nós como igreja, nesta manhã, possamos dizer como Tomé, porque essa história de Tomé ensina que a dúvida, quando ela é apresentada com sinceridade, pode ser o início de uma transformação profunda espiritualmente. Ore pedindo ao Senhor, diga: Senhor,
Tomé disse: Deus meu, Senhor meu, abre os meus olhos, Senhor, para que eu possa te ver como eu nunca te vi. Queridos, é essa experiência que vai fazer você se tornar um adorador vibrante e contemporâneo. Não vai depender de alguém ficar aqui tentando fazer você pular, fazer alguma coisa, mas é de uma experiência. Pai, quando nós olhamos para esse texto, ele começa o capítulo com uma ausência, com uma crise de incredulidade, mas foi a partir do encontro que ele respondeu uma das declarações mais poderosas da Bíblia, em que Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Deus, o meu desejo, a nossa oração neste mês de julho, é que não seja, Senhor, apenas algo de uma forma emocional. Esse não foi apenas um grito de surpresa, mas foi um ato de rendição, de confissão, de fé, um marco de adoração. Tomé, que antes duvidara, agora se dobra diante de Deus. O que antes exigia algumas provas, agora ele se entrega completamente diante do Senhor, e que essa entrega possa ser a mesma que a nossa. E a partir disso, Senhor, este homem, ele se torna um enviado, um missionário. Tomé não permaneceu naquele lugar da revelação, apenas contemplando, como muitos adoradores acham, que por ser adoradores tem que ficar ali, nada mais. Não, ele saiu cheio da convicção e decidiu que o restante dos seus dias era fazer Cristo conhecido. Que assim seja, Senhor, que a partir de uma revelação profunda, nós possamos anunciar esse Jesus verdadeiro. A dúvida se tornou fé, a fé se tornou uma adoração, e a adoração se tornou uma missão. Isso é um processo que vai acontecendo no coração de um adorador, que ele não acredita, e de repente ele passa a acreditar. E uma vez que ele crê, Senhor, ele se torna um adorador, e quando ele é um adorador, ele cumpre o chamado missionário dessa terra. Pai, nós estamos aqui e desejamos, Senhor, que isso aconteça em nossas vidas neste mês de julho. O Senhor está nos chamando a restaurar o nosso altar da adoração. Esse altar não é apenas um templo, mas sim o altar do nosso coração. É ali que Jesus deseja revelar-se novamente aos nossos corações, como Ele veio a segunda vez aos discípulos e disse para Tomé: Tomé, eu estou aqui. Hoje, Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, assim como Tomé talvez estava ferido, cansado, cheio de perguntas, e parecia que Jesus tinha o rejeitado. Não, Jesus vem ao encontro dele novamente, diga: Tomé, põe o teu dedo aqui. Tomé, coloca a tua mão aqui, deixe de ser incrédulo e seja crente. Deus está nos chamando nesta manhã, meu Deus, a viver esta fé convicta do nosso coração. E se nós estamos aqui, queridos, nós precisamos nos render diante do Senhor, nos entregar por completo e dizer a Deus: Senhor meu e Deus meu. Essa resposta restaurou a vida daquele homem, pode restaurar a sua vida nesta hora. Essa resposta pode transformar a sua vida em um estilo de adoração. Essa resposta pode fazer com que o fogo seja reacendido no seu coração e torná-lo um adorador que serve, que lidera, que evangeliza, que vive para a glória de Deus. Pai, que nós possamos viver uma fé viva, uma fé real e cumprir a nossa missão aqui nesta terra. É a nossa oração nesta manhã, que nós possamos voltar, Senhor, ao primeiro amor, voltar a um nível de adoração como nunca tivemos. E quando eu digo voltar, Senhor, é porque ainda não experimentamos. Já experimentamos um pouco, mas Deus tem mais. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus te abençoe, queridos, em nome de Jesus.